E se eu te dissesse que aquilo que você faz automaticamente quando se sente atacado, aquilo que parece instintivo, razoável, humano, é exatamente o que garante a sua queda? Pense nisso com calma. Há comportamentos que carregamos como se fossem naturais, mas que, quando analisados sob a luz do poder, revelam-se armadilhas perfeitas, disfarçadas de virtude. A maioria das pessoas confunde defesa com dignidade, explicação com força, reação com controle. Não percebem que nesse teatro invisível das percepções humanas, justamente o primeiro impulso é o que entrega a vulnerabilidade mais profunda. E o pior, entregam-na de bandeja antes mesmo de entender o jogo que estão jogando. Existe um momento quase imperceptível, um estalo emocional que acontece bem antes das palavras. Alguém te confronta, te acusa, questiona seu valor, sua intenção, sua postura. E sem sequer pensar, você reage. É como se o corpo se inclinasse sozinho para se justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Eu não sou assim. Você diz isso acreditando que está restaurando sua honra, que está corrigindo um equívoco, que está se defendendo. Mas aos olhos de quem entende a dinâmica do poder, este é o instante em que você perde tudo, porque o ato de se defender já carrega um reconhecimento silencioso de inferioridade. Você só se defende de algo que teme, só explica algo quando acredita que precisa ser aprovado. Só reage imediatamente quando está emocionalmente sob domínio. E a verdade é simples. Poder não é sobre fatos, é sobre percepções. Quem domina percepções, domina pessoas. Quem controla o enquadramento, controla o resultado. A defesa, por mais lógica e sensata que pareça, é a entrega da narrativa ao outro. É um pedido não declarado para que alguém aceite a sua versão. É um gesto de súplica, mesmo quando mascarado de racionalidade. E no instante em que você se coloca na posição de convencer, você já se colocou abaixo. Não importa se está certo. Importa quem está no controle da moldura. Quem define a moldura da conversa, define o papel de cada participante. E quem corre para explicar automaticamente, assume o papel do culpado, tentando limpar seu nome. Você pode até se orgulhar da sua honestidade, da sua transparência, da sua necessidade de clareza, mas clareza é um desejo emocional, não é estratégia. A maioria se defende não porque é inteligente, mas porque é vulnerável. Quer ser compreendida, quer ser validada, quer reparar uma percepção que a incomoda. Só que no jogo bruto da influência social, quem busca ser compreendido frequentemente se torna irrelevante. E quem busca ser validado se torna dependente de quem valida. O poder não está em ser entendido. O poder está em ser intocável. Observe os mais influentes que você já cruzou na vida. Não eram os que falavam mais, mas os que falavam menos. Não eram os que justificavam suas ações, mas os que deixavam o silêncio trabalhar por eles. Não eram os que disputavam interpretações, mas os que, ao serem provocados, sustentavam uma quietude que fazia o agressor duvidar de si mesmo. Esses são os que entendem o jogo. Esses são os que controlam o ritmo emocional. Esses são os que, no momento do ataque, recusam-se a desempenhar o papel de réu, porque quem aceita ser réu já foi condenado pelo enquadramento. O silêncio não é a ausência de resposta, é a resposta definitiva, é a prova de que você não reconhece a autoridade do outro para avaliá-lo. É a demonstração de que o ataque é tão pequeno que não merece a sua atenção. É o gesto que faz os presentes se perguntarem por que ele não reagiu, o que ele sabe, o quanto ele é seguro de si. É nesse vazio que o poder cresce, porque o cérebro humano odeia o silêncio e adora especular. E a especulação raramente é leve. Ela costuma exagerar, ampliar, dramatizar. Quando você deixa o silêncio pairar, as pessoas preenchem esse vazio com impressões de força. A defesa explica, o silêncio eleva. Imagine entrar numa sala, alguém soltar uma indireta sobre você e todos os olhares se voltarem à espera da sua resposta. A maioria responderia com uma explicação ou um contra-ataque. Mas a estratégia mais poderosa é a ausência absoluta de reação. Uma imobilidade calculada, uma presença calma que por si só vira a sala inteira contra o agressor.
Porque agora não é você que está sendo analisado, é ele. A tranquilidade constrange. Ela expõe quem está emocionalmente desregulado. Ela revela quem está ansioso pela reação que não vem. E quando essa ansiedade se torna visível, o agressor perde o respeito do público. A acusação então deixa de ser um ataque e se torna um autogolpe. Mas existe algo ainda mais poderoso do que o silêncio: a inversão. A capacidade de transformar a acusação em um reflexo da insegurança de quem ataca. Alguém te chama de manipulador? Você sorri levemente e solta "se é assim que você vê". O impacto é imediato. Não é uma defesa, não é uma briga, é um espelho. O outro que esperava fogo recebe gelo. Ele tropeça nas próprias emoções, começa a se perguntar se exagerou, se passou do ponto, se demonstrou desequilíbrio. Ele sente o peso do próprio ataque recair sobre si. Porque agora a acusação parece mais sobre a insegurança dele do que sobre o seu caráter. Isso é poder. Isso é controle. Isso é enquadramento. E se você quiser ver essa dinâmica em sua forma mais destruidora, experimente desaparecer. Não reagir, não responder, não reconhecer. A ausência é devastadora para quem precisa provocar uma reação para se sentir no controle. Pessoas frágeis emocionalmente precisam da sua resposta, para manter viva a fantasia de que ainda possuem algum domínio sobre você. Quando a resposta não vem, elas entram em espiral. Criam narrativas, aumentam o tom, inventam motivos, imploram ainda que silenciosamente por validação. E a cada tentativa frustrada, ficam mais instáveis. Esse é o momento em que você vence. Não porque provou algo, mas porque permitiu que o outro se destruísse tentando provocar você. Você não precisa negar uma acusação para destruí-la. Basta tratá-la como irrelevante. Alguém diz que você é arrogante. A confiança incomoda mesmo. Dizem que você é manipulador. Apenas quem não pode ser influenciado escapa dessa acusação. Dizem que você se acha. Não. Você apenas não opera dentro da mesma mediocridade comum. Essas respostas não são defesas. São declarações de superioridade estrutural. São lembretes de que você está acima do jogo, não dentro dele. E quem está acima do jogo não precisa vencer discussões. Basta sobreviver a elas intacto, enquanto os demais se desgastam na própria emoção. A verdade é a seguinte: quanto mais você tenta explicar, mais fraco parece. Quanto mais tenta provar que não é aquilo que disseram, mais valida o julgamento deles. E no exato instante em que valida o julgamento de outra pessoa, você entrega a ela o poder de te definir. Você coloca seu valor nas mãos dela. Você dá autoridade emocional a quem não deveria ter nenhuma. Isso é perigoso, isso é ingênuo, isso é o oposto do poder. O verdadeiro estrategista não corre atrás da própria reputação. É o mundo que se ajusta ao mito que ele cria através do silêncio, da presença, do mistério. Uma boa reputação é uma gaiola. Exige que você seja previsível, compreensível, agradável. Uma reputação forte, entretanto, é um escudo. Não requer que você seja querido, apenas que seja respeitado. Não exige que você seja compreendido, apenas que não seja subestimado. Quando você se recusa a se defender, algo fascinante acontece. As pessoas começam a te defender por conta própria. Elas sentem que você não entrou no jogo emocional. Sentem que sua aura permaneceu intacta. Sentem que você não caiu na provocação. E o ser humano tem uma tendência natural a proteger quem parece injustiçado, desde que esse alguém não esteja implorando por proteção. É paradoxal, mas é real. O homem que não busca defesa atrai defensores. O homem que não pede apoio recebe aliados. O homem que não reage gera desconforto nos demais. E esse desconforto se transforma em apoio espontâneo. E esse é o ápice do poder. Quando os outros fazem a defesa que você nunca solicitou. Em ambientes profissionais, a tática é ainda mais cirúrgica. Em uma reunião, alguém tenta minar sua credibilidade. Não tenho certeza se essa ideia foi bem pensada. A pessoa comum se apressa para justificar, argumentar, provar competência. O estrategista, por sua vez, recosta-se, observa e diz com um leve desinteresse: pode apresentar sua alternativa.
De repente, a pressão não está mais sobre você, está sobre ele. Agora é ele quem precisa performar. Agora é ele que está sob exame. Agora é ele que pode tropeçar. Sua calma foi o ataque mais silencioso e devastador da sala. E nos relacionamentos pessoais, o impacto é ainda mais profundo. Quando alguém emocionalmente envolvido te acusa de não se importar, a resposta imediata seria explicar, acalmar, provar afeto, mas a resposta maquiavélica é firme, curta e desalinhada da emoção. Não é isso que eu vejo. Essa frase desmonta o ataque porque não entra no campo emocional do outro. Ela não valida o enquadramento, ela não corre atrás da narrativa, ela apenas reconfigura o peso da fala. E agora, a outra pessoa carrega sozinha o excesso emocional. A estratégia final é a mais fria e também a mais poderosa. A construção de uma aura. Uma presença tão estável, tão imperturbável, tão profundamente segura, que acusações se tornam partículas de poeira. As pessoas começam a perceber que nada do que dizem parece te afetar. Nada parece penetrar a sua superfície. E essa imunidade, construída aos poucos, cria um mito ao seu redor. Um mito que diz, não adianta atacar, ele não reage. E quando os ataques deixam de vir, não é porque você venceu a discussão. É porque as pessoas entenderam que tentar é perder. No fundo, o poder não está no que você diz, nem no que você explica. Está no que você recusa dizer. Está no que você deixa pairando no ar. Está no desconforto que você cria. Está no silêncio que você sustenta. Está no mistério que você provoca. Está no fato de que os outros nunca sabem se você está ignorando, analisando ou calculando. A imprevisibilidade é um dos maiores mecanismos de respeito. E a previsibilidade emocional é uma das maiores causas de perda de autoridade. Ser mal compreendido é um risco, mas ser previsível é um desastre. A ausência de explicações cria um espaço que o cérebro tenta preencher. E quando esse espaço é preenchido com dúvidas, o poder se dissolve. Mas quando é preenchido com suposições de força, o poder se multiplica. As pessoas temem o que não entendem. Respeitam o que não podem decifrar, seguem o que parece sólido, evitam o que parece inabalável. E é assim que o estrategista constrói sua fortaleza, rejeitando a necessidade de se explicar. A defesa é o vício emocional dos fracos. A quietude é a arma absoluta dos fortes. E se você chegou até aqui, atravessando cada linha, absorvendo cada implicação, reconheça que algo dentro de você começou a se mover. Uma pequena transição do instinto para a consciência. A semente da quietude foi plantada. E ela não morre. Ela se expande. Ela se fortalece. Ela transforma sua forma de existir nos conflitos. E agora, se esta mensagem ressoou dentro de você de forma real, declare algo para si mesmo. Não para mim, não para o algoritmo, mas para a sua própria psique. A minha quietude é a minha resposta. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você abandona o vício da defesa e abraça a força da presença. A partir daqui, você não entra mais em batalhas que não merecem o seu tempo. Não tenta mais provar o que já sabe. Não entrega seu valor para ser avaliado. Você se move com definição, não com reação. Você fala menos e quando fala, pesa. Você reage menos e quando reage, domina. Você não implora por respeito. Você o impõe pelo silêncio. Quando você atinge esse estado, algo mágico acontece. As pessoas diminuem o tom ao seu redor. Seus inimigos hesitam. Seus críticos medem as palavras. Sua reputação deixa de ser aquilo que você tenta manter e passa a ser aquilo que as pessoas temem errar ao interpretar. Você transcende o tribunal da opinião alheia. Você abandona a arena da aprovação e começa a habitar um território onde só sua própria percepção importa. Esse é o território do poder. Esse é o território da aura. Esse é o território da quietude inabalável. E daqui para frente você não vive mais reagindo, vive comandando. Se este vídeo o fez refletir, considere inscrever-se no nosso canal. Já iniciamos uma série analítica a respeito das 48 leis, escritas por Robert Greene, que elevarão o seu nível de consciência a respeito do que é o poder. E,
Além dos vídeos que compõem esta série, traremos toda semana mais reflexões como esta para que você possa comandar a sua própria vida. Até breve!